Olá, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um culto de quinta-feira. Com certeza vai ser bênção para a nossa vida, vai acrescentar coisas para nós, para nos edificar. Tire esse momento de uma forma especial para estar na presença de Deus, adorando Ele em espírito e em verdade. Que a palavra de Deus toque profundamente o seu coração e que os louvores e a adoração e os cânticos subam como incenso agradável diante de Deus. Você possa ser edificado nessa noite. É o que nós colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos então agora orar para dar início a essa reunião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um tempo na Tua presença, Pai, mais um tempo que dedicamos ao Senhor de uma forma especial, Pai. Recebe como incenso agradável, Pai, as nossas orações, o nosso louvor, e que a Tua palavra, Pai, venha realmente para nos ajudar e nos incentivar e nos ensinar. É o que nós colocamos tudo diante de Ti, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo Teu livramento durante todo esse tempo tão complicado que estamos vivendo, e que a Tua paz esteja no coração de todos aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebam então agora a palavra de Deus, entre com o louvor, com a palavra e que até mais tarde, no encerramento. Em nome de Jesus. Amém. Seu trono, ouvindo ele está.
Os altos céus, o Senhor ouve o nosso louvor, amém? Você veio aqui exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja exaltado o Senhor. Bendito é o Senhor, nosso meio. Amém? Glória a Deus. O nome de Jesus é poderoso. Amém? Você crê? Você crê no que você canta? Amém? O nome do nosso Deus é um nome forte. É um nome poderoso. Amém? É maravilhoso. Aleluia, Jesus. Cristo em ti se
A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo potestade. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo potestade. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, Jesus. A morte o Senhor venceu, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? O Senhor Deus se entregou ao seu Filho. Glória a ti, Jesus. Antes de eu falar, tu falava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, maravilhosa amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso curá-lo, que mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, maravilhosa amor de Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra
mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, misteriosa, amor de Deus, oh, que deixa as dominar, oh, que só pra encontrar nosso mundo, inesperado, espaço e se revelou, oh, impressionante, misteriosa, amor de Deus. Glória a Deus. Nós ficamos impressionados com esse amor. Amém? Glória ao nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, meu irmão, nesta noite, depois de ter ouvido aí os louvores que edificaram a sua vida, o seu coração. Nós vamos meditar alguns minutinhos na palavra do Senhor. Eu quero aqui anunciar para você abrir aí sua Bíblia em Isaías 50, verso 4, ou ler aqui, vai estar sendo projetado aqui a letra para você acompanhar esse texto, e que Deus possa me capacitar para que eu transmita da melhor maneira possível, de uma maneira que você consiga compreender a gloriosa palavra de Deus. Por si só ela é maravilhosa, ela produz coisas tremendas para aqueles que abrem o coração e a ouvem. Os louvores já preparou a sua alma para receber do Senhor algo que Ele preparou para mim e para você. Isaías 50, verso 4 diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo, no tempo oportuno, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o coração, o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Louvado seja nosso Deus. Esse texto, o profeta estava direcionando ele, uma profecia ao ministério do Senhor Jesus, como seria o caráter, o ministério, a finalidade, o objetivo do caráter do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, da palavra pregoada por ele. Falando nisso, eu lembro lá de Mateus 11, verso 28, onde Jesus confirmou esta palavra, dizendo assim, fazendo um convite ao pecador, aos seus primeiros discípulos. Ele dizia assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Então o profeta estava focando no ministério do Senhor Jesus, mas eu entendo também que essa palavra nos ensina a buscarmos uma linguagem erudita. Uma linguagem erudita significa uma linguagem aprimorada, desenvolvida, com sabedoria, e uma sabedoria celestial, porque a linguagem do reino de Deus, ela é gerada no coração de Deus, trazida ao nosso coração pela presença do Espírito Santo,
pela obra de regeneração, de transformação que o Espírito Santo de Deus, mais o Evangelho de Cristo, produz na minha alma e na sua alma. O apóstolo nos ensina a buscarmos uma renovação da nossa mente para nós experimentarmos as coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. E um dos primeiros passos que o Senhor deseja transformar na nossa vida é o nosso agir, nosso falar, nosso comportamento diante da sociedade, diante de todas as coisas que sobreviriam a nós aqui nesta terra. Por isso eu quero focar alguns minutos dessa mensagem para que você consiga me entender o meu raciocínio de que nós, como servos de Deus, que temos o Senhor Jesus como um exemplo fundamental para o nosso agir, para o nosso mover aqui nessa terra. Ele disse que basta aos seus servos serem iguais a Ele, semelhante a Ele. E em outro lugar o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então temos várias exortações na palavra de Deus que nos orienta a buscar um aprimoramento. Em alguns trechos da palavra do Senhor, nós vemos uma exortação dizendo assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu entendo que essa perfeição, ela é nada mais, nada menos do que um aprimoramento, um aperfeiçoamento, a conclusão da obra que o Espírito Santo de Deus vai fazendo na nossa vida, aperfeiçoando, ajustando, aparando coisas que não precisamos ou que atrapalham o desenvolver da obra do Senhor e da nossa própria vida espiritual. Então esse aperfeiçoamento, na verdade, ele é um aprimoramento. Talvez a palavra tenha sido traduzida como aperfeiçoamento, mas nós entendemos que aperfeiçoamento, perfeição absoluta como tem o Senhor, nós só teremos quando estivermos lá na glória junto com Ele, porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Então lá nós teremos perfeição, depois de sermos arrebatados, transformados. Aí eu creio na perfeição, porque seremos como o Senhor é. Mas enquanto estamos aqui, existe um processo que nós podemos tomar mão dele e permitir que o Espírito Santo de Deus vá aperfeiçoando o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, renovando, regenerando todas as coisas. E uma delas que influi muito no resultado do Evangelho que nós pregamos é a nossa maneira de comunicar, de falar, de transmitir a obra do Senhor. A palavra de Deus é perfeita, mas muitas vezes nós não tomamos as devidas precauções, sabedoria, buscar entendimento, clamar a ajuda do nosso Deus e às vezes atropelamos as coisas com palavras, tropeçamos nas palavras. E Provérbios diz para nós, Provérbios 15, verso 1, se não me engano, diz assim que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. E às vezes existem cristãos que tentam pregar para um parente, para um amigo que o está fustigando, o está questionando, e ele tenta pregar com palavras duras, agressivas. Tem que ser a palavra de Deus, aquela palavra que penetra profundamente e a pessoa fica sem argumento. Mas as nossas palavras sem a sabedoria do Espírito Santo de Deus, elas nos faz tropeçar, mesmo que queremos fazer algo bom, mesmo que queremos falar a palavra do Senhor. Temos que buscar a sabedoria para fazê-lo sim. E Ele mesmo a dá. O Senhor Jesus nos disse que Ele nos daria boca e sabedoria que as pessoas não teriam como argumentar contra.
quando eles estiverem questionando a razão da nossa fé, da nossa esperança. Veja aí o texto aí, vai estar aí projetado para você, 1 Pedro 3,15, onde Pedro diz assim: santificai a Cristo em vossos corações, e estando preparado para responder com temor e mansidão a todos que pedirem razão da esperança que há em vós. Temor e mansidão para falarmos da palavra de Deus. Ela em si já é poderosa, mas o Senhor não tirou de nós a responsabilidade de buscarmos sabedoria, entendimento, prazer, amor, dedicação ao fazer a sua obra. Então nós precisamos dessa linguagem erudita, não termos preguiça de precisarmos estudar, pesquisar, buscar entendimento para fazermos da melhor maneira. E além de tudo, antes de tudo, seja feito debaixo de oração. Então nós temos várias e várias passagens bíblicas que nos exortam e nos ensinam a termos uma linguagem aprimorada para habitarmos no reino de Deus. E o reino de Deus já começa aqui, irmãos. A palavra nos declara que nós estamos dentro do reino de Deus, já estamos no reino de Deus. Sendo preparados aqui para, ao chegarmos lá na glória celestial, podermos servi-lo com perfeição, com graça, alegria, dia e noite. E as pessoas estão ao nosso derredor. E Jesus fez o convite a elas, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu acredito, eu creio no meu coração que Ele transmitiu essa oportunidade a nós também, para nós buscarmos os que são cansados, oprimidos e sobrecarregados. E na hora que nós falarmos, as palavras, juntamente com o operar do Espírito Santo, elas gerem frutos preciosos. Uma palavra para que eu saiba dizer a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Pessoas cansadas, oprimidas e sobrecarregadas estão todos os dias cruzando o nosso caminho, a nossa trajetória aqui nessa terra. E o que a igreja tem feito? O Brasil é imenso, mas a palavra de Deus é muito maior, o seu poder imensamente superior. E a Igreja de Cristo poderia ter alcançado uma meta gigantesca já em todo esse tempo, e o tempo está terminando, se ela buscasse métodos, sabedoria, entendimento, dedicação em anunciar esse reino com tal autoridade, como fazia o seu mestre Jesus Cristo. As pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam impactadas com a autoridade, a sabedoria que o ministério de Jesus tinha. Os seus próprios parentes, amigos e vizinhos diziam assim: de onde vem tal sabedoria? De onde vem tal conhecimento a este? Não estão entre nós seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Aleluia! Ficavam admirados da autoridade dele, de tal maneira que quando ele falava, poucos tinham a ousadia de questionar o que o mestre ensinava. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Exaltado seja a palavra do nosso Senhor. E perguntavam lá em Mateus 13, 54, 55, dizendo assim: de onde vem tanta sabedoria este e poderes para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Era conhecido, ele era reconhecido, ele era admirado, as suas palavras derrubavam barreiras, quebravam coração resistentes,
corações que estavam angustiados, cansados e oprimidos. E eu creio que é esse evangelho que está nas minhas mãos, que está nas suas mãos. Nós temos que buscar esta tal sabedoria. E às vezes o cristão, os novos convertidos, até os velhos convertidos também, nós precisamos aprender a policiar, investigar o nosso coração, policiar nossa boca, colocar guarda nela, na hora que nós formos falar da gloriosa palavra de Deus. Até mesmo quando as pessoas rejeitarem, maldizer, mentir contra nós, disse o Senhor Jesus, nós devíamos manter essa postura. E Paulo ainda dá mais argumento para nós tomarmos essa direção. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que não edifica, que não sirva para edificar, mas que essa palavra seja boa e necessária para edificação, a fim de que ela ministre graça, ela ministre favor na vida daquele que ouvem. Outra vez, Paulo fala aos Colossenses, dizendo: a vossa palavra seja temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um, até mesmo aquele que nos maldizem, até mesmo aqueles que questionam. Pedro disse que nós devemos aprender a falar, responder com temor e mansidão aos que perguntarem razão da nossa esperança. Muitos chegam até nós para saberem como que é uma vida de servir a Deus, de viver com Deus, como elas devem fazer para serem um cristão, para receberem o Cristo que nós pregamos. Outros chegam até nós para questionar, para tentar colocar dúvidas, são instrumento de Satanás, são instrumento maligno, a sua mente está dominada por coisas terrenas, não conseguem entender. Mas seja quais forem essas pessoas, os que buscam conhecer a Cristo e os que rejeitam a Cristo, Paulo disse para nós pregarmos a tempo e a fora de tempo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir as palavras de Deus. E eu recomendo nesta noite, baseado nessa palavra de Isaías, que nós devemos tomar o mesmo propósito de buscarmos uma linguagem santificada, aprimorada, aperfeiçoada. Muitas vezes o ímpeto de responder duro vem assim em fração de segundos sobre a nossa mente. Mas compete a mim e a você refrear. E se tivermos desejo de refrear essas coisas no nosso coração, eu tenho certeza absoluta que teremos ajuda, intercessão, intervenção do Espírito Santo de Deus, pois Ele quer continuar sempre regenerando. Regenerar significa gerar novamente dentro de nós. As coisas velhas vão passar, seremos novas criaturas, porque as pessoas que nós queremos alcançar para Jesus Cristo também terão que ser novas criaturas. Como é que elas vão ser novas criaturas? Se espelhando no nosso agir, no nosso falar. Se esse agir, se esse falar não for santificado, transformado, regenerado, serão novas criaturas ou serão criaturas repetidas como nós? Um certo servo de Deus, muitas vezes, ouvindo ele pregar, ele chama alguns crentes de crentes repeleques, porque basta ele abrirem as suas bocas, o pecador vai saindo de perto, vai fugindo, não tem sede, não tem ansiedade de ouvi-lo e ouvir, mesmo que seja a palavra de Deus. Então esse é um perigo terrível, é uma arma na mão do inimigo. E nós não podemos ficar dando munição
para o inimigo afastar essas pessoas cansadas e oprimidas. E o profeta dizia que Jesus diria palavras a seu tempo, no tempo oportuno. Jesus nem antecipava, nem adiava as coisas. No tempo oportuno, ele falava uma palavra erudita, santa, poderosa. Eu gravei, eu gosto imensamente, eu tomo esse versículo de Pedro, que ele exorta: santificai a Cristo em vossos corações, e estando sempre preparados para dizer com temor, para responder com temor e mansidão a todos que pedirem razão da esperança que há em nós. Amém? Palavras brandas desviam o furor. Palavras brandas quebranta a alma. Prepara o pecador para receber a palavra de Deus. Palavras brandas edificam, levantam, conforta, modifica procedimentos, modifica até atitudes das pessoas quando vêm agressivas contra nós. Palavra de bênçãos. Como pode de uma mesma fonte surgir água doce e amarga, dizia o apóstolo Tiago. Outra exortação grandiosa para nós. Palavras duras suscitam ira, bloqueiam o coração do pecador que está cansado, oprimido e sobrecarregado, mas recebe uma palavra branda, ainda que seja verdadeira. Palavra dura, quer dizer, quando ele recebe uma palavra dura, ainda que ela seja verdadeira, o modo de falar bloqueia o coração. Eu conheci um amigo que, quando as pessoas batiam de frente com ele, ele já profetizava que a pessoa ia para o inferno, para isso, para aquilo, que ia receber a correção de Deus, o castigo de Deus. Tem outros meios de você falar essa mesma verdade, com sabedoria, e as pessoas não vão resistir. Lá no fundo, no seu momento a sós, pensando e refletindo sobre as suas atitudes, essas palavras vão trabalhar na sua mente. Se ela foi uma palavra dura, vai servir para bloquear ainda mais o coração. Mas se ela foi uma palavra erudita, sábia, com sabedoria do Espírito Santo de Deus, ainda que ela esteja um pouco resistente, essa palavra vai destravar aquele coração. E a hora que ela ver que não tem mais saída, a hora que ela achar que não tem mais solução para o seu problema, o Espírito de Deus vai trabalhar na palavra branda, sábia, preparada, temperada que o Espírito de Deus te deu, e ela vai começar a pensar e vai deixar a palavra agir. Por isso eu tomo nesta noite esta palavra de Isaías, proferida a respeito do ministério do Senhor Jesus, mas que também serve para nós, visto que Jesus é o nosso exemplo e nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, pense nas oportunidades que nós temos perdido e no jeito que muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades. Me perdoe aí que no momento que eu estava concluindo a palavra, chegou uma ligação e atrapalhou, interferiu aqui. Mas eu dizia que muitas vezes nós perdemos oportunidade preparada por Deus, com palavras não pensadas, com palavras não direcionadas segundo a vontade do Senhor. Então, nós temos que ser vigilantes, cuidadosos, na hora de nós estarmos falando com alguém. O inimigo não vai ficar tranquilo, ele não vai ficar passivo, ele vai tentar derrubar por terra
todas as coisas que nós pretendemos fazer de bom para aquela pessoa cansada, oprimida, derrotada, aprisionada, fustigada, presas em cadeias de coisas terríveis desta terra. E o Evangelho é a chave libertadora. Mas o Evangelho ele é poderoso, mas o Senhor ainda nos recomendou mansidão e temor para lidar com ele. Mansidão e temor, porque é um tesouro grandioso que nós vamos estar transmitindo aos demais ao nosso derredor. Por isso, meu irmão, eu tomo a ousadia de recomendar ler, pesquisar, buscar mais ainda conhecimentos que o Espírito Santo de Deus vai te dar. Palavra temperada com sal para sabermos como responder a cada um. Falar com temor e mansidão a respeito da esperança que você adquiriu em Jesus Cristo, nosso Salvador. E que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Deus venha engrandecer o nome dele, te dando sabedoria. Amém? Até quando a situação tiver de uma maneira incompreensível para o nosso coração. Jesus recomendou aos seus discípulos, lá em Lucas 21:15, que mesmo quando eles fossem levados diante de governadores e autoridades, não ficassem preocupados como haveriam de falar, que ele vos daria boca e sabedoria, que aquelas autoridades não teriam como confrontá-los, como arguir contra eles. Veja só o tamanho da promessa do Senhor Jesus. Essa promessa está ao seu alcance, está ao nosso alcance. Amém? Que Deus seja glorificado e Ele possa falar muito, muito, muito mais do que eu pude, através da minha maneira de expressar, transmitir para o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado você, a sua casa, com sabedoria, mansidão, temor e tremor. Você pode alcançar aqueles que ainda faltam alcançar da sua casa, da sua família, ao seu derredor, ao lado de você lá no seu trabalho. Toma o mesmo propósito que Jesus assumiu ao começar o seu ministério, profetizado lá atrás ainda por Isaías. Leia 50, verso 4, Isaías 50, verso 4, e o capítulo 61 de Isaías, verso 1, 2 e 3. Você vai entender ainda melhor do que eu estou te falando. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos encerrando a nossa reunião. Foi bênção, com certeza. Teu coração está cheio agora da palavra de Deus, está edificado no Senhor. Que essa semana seja realmente uma semana de bênção para cada um, e que até domingo, quando nós vamos estar novamente no nosso culto presencial, lá às 9h30 da manhã, lá na igreja. Então, aqueles que não podem estar conosco, que ainda estão reclusos nos seus lares, continue participando, assistindo à noite os cultos e se edificando e mantendo a comunhão com a igreja. Nós queremos também colocar para os irmãos que têm pedido oração, que nós estamos, o nosso caderno de oração está aqui, a gente ora sempre por ele, tem sido passado para os pastores, tem sido passado para o grupo de intercessão. Então continue enviando seus pedidos de oração, continue colocando a igreja em oração por você e depois dê testemunho, conte, né, a bênção que você recebeu, para que outros sejam edificados com aquilo que o Senhor tem concedido a você. Então, até domingo, se Deus quiser, quando nós vamos estar novamente, né, juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, continue orando aí no seu lar, junto com a sua família, é o que nós fazemos em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, que tivemos
concedidos pelo Senhor para estarmos em comunhão, mesmo distantes uns dos outros, porém com os nossos pensamentos ligados. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um receba do Senhor a bênção e cada um receba do Senhor aquilo que é necessário para que ele possa vencer todas as dificuldades. É o que nós colocamos diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz, amém, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até domingo, se Deus quiser.